Muito bem, bom dia a você que nos acompanha, né, pelas emissoras Rural, Cultura de Guarabira e você que navega da internet por esse mundão aí de meu Deus, pelo nosso NE1 Notícias e também pelo nosso Instagram, as nossas fotos, né, compartilhe, curta, participe com a gente, dê sugestões para as entrevistas, para as nossas falas aqui no podcast Conversa Séria. Bom dia, João Rafael de Aguiar. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Cultura e da Rádio Rural de Guarabira. Também aos internautas através do NE1 Notícia. E, enfim, todos os que participam através do YouTube, do Facebook. E todas as segundas-feiras estamos aqui exatamente transmitindo aquilo que se faz necessário para alguns esclarecimentos ao público. O seu João, a lei brasileira não permite homenagear uma pessoa viva constrói um prédio público, não pode botar o nome, fulano de tal que está vivo. Mas no ginásio de esporte, para a gente descontrair um pouquinho aqui, eles botam os apelídios dos prefeitos, né? Dos governadores, tem o Ronaldão e outros nomes. Quer dizer, a classe política sempre dá um drible na lei, né? Porque não está infringindo a lei colocar um nome que não é o legítimo, né? Só não pode botar o nome, por exemplo, se fosse botar o Ronaldão de estádio, aliás, de Ronaldo Cunha Lima, seria crime, né? Mas Ronaldão não é o nome dele. Não é o nome dele, é apenas um prefácio para o nome. E isso tem o Amigão em Campina Grande também, por que o Amigão? Porque na época não sei. Quem construiu foi Hernando Sátrio, o governador Hernando Sátrio. E ele só tratava o pessoal de amigo. Amigão. Era conhecido essa frase dele, cumprimentava até pessoas que ele não conhecia, mas ele tratava de amigão. Então, por isso, quando construiu o estádio, a federação entendeu de colocar o Amigão, que era uma referência a ele. Todo mundo, quando se fala nisso aí, sabe que é Hernando Sátrio, mas não podia botar o Hernânio. Mas o Amigão pôde. Então, quer dizer... É vivo, não podia. Não podia. Hoje já podia trocar o nome para se quisesse, porque ele já é falecido, mas já pegou o nome, não dá mais para mudar. Não dá, né? Já caiu na graça, né? O Almeidão João Pessoa era o estádio José Américo de Almeida Filho. Que foi governador da Paraíba, foi ministro de Estado, foi senador da República, enfim, deputado federal, foi um grande político no estado da Paraíba e, para não dizer, no Brasil. E quando foi construído, que foi o mesmo governador, Hernando Sátrio, que construiu o de João Pessoa e colocou o nome Assembleia, né? Deu o nome de Estádio José Américo de Almeida Filho. Então... Para não ficar diferente de Campina, o Almeidão. Ficou o Almeidão, que aí já passou a ser um apelido dado pela própria população, porque fica mais prático de que citar 3, 4 nomes, né? Então ficou essa marca registrada. Eu estou citando essas curiosidades, eu não recordo agora, Charles, mas o apelido a gente grava mais fácil. Lá na comunidade do Carrasco tem um ginásio de esportes e o nome é Fogão. E tem o nome do cidadão em cima, me perdoe o ouvinte aí da comunidade, para a gente ter certeza depois de trazer o nome, mas tem o nome Fogão, por isso que eu trouxe essas curiosidades, e muitos municípios, né? Parece Sertãozinho, tem um Geraldão. Que foi no tempo de Geraldo, que foi prefeito, ele conseguiu a verba, construiu, aí foi dado esse nome do Geraldão. Muito entendeu? Bem. Então tem essas coisas, eu acho que não se pode fazer publicidade de vivo com dinheiro público, porque essas obras naturalmente são construídas com dinheiro de arrecadação tributária, que se chama dinheiro público. Então não pode fazer propaganda pessoal, mas depois que é falecido, pode. Quer dizer, se eu tivesse um estádio e eu fosse prefeito da cidade de Livramento, em São Paulo, vamos dizer assim, seria o Fernandão, né? Poderia ser o Fernandão, ser um nome bom. Agora, se você fosse, por exemplo, Fernando Cunha, aí ficava difícil. Fernando Rodrigues Cunha, aí, Rodrigão, aí podia. Porque senão ia dar uma conotação meio pejorativa, né?
Seu João, semana passada a gente falou um pouco aqui sobre as pesquisas e repercutiu, claro, a gente não pode trazer dados oficiais, mas as pesquisas no Brasil continuam ainda confundindo e gerando muitos comentários. Tanto é que o ministro Cássio Nunes, né, ele proibiu a divulgação de pesquisas, né, depende de como se perguntar, e às vezes a pessoa apresenta um lado negativo, todo ser humano tem um lado positivo e negativo, e aí para a pesquisa não soma, né? Mas dá uma confusão danada. Né? As pesquisas hoje, é como eu falei na semana passada, Fernando, as pesquisas hoje não é mais aquele contato físico. Hoje é mais pela internet. O cara entra em contato com a pessoa, aí monta uma gravação, por exemplo, de um palavreado do candidato A. Aí depois monta outra gravação para o candidato B, para deixar o cidadão confuso. O cara escuta aquela gravação e termina tomando outro rumo. Quer dizer, não é legítimo isso. Por quê? Porque a maioria das pesquisas, elas estão sendo feitas através das redes sociais, do telefone. O cara descobre o número do telefone, por isso que não é muito confiável essas pesquisas, porque o cara pega teu número é 048, né? Se não me engano. Sim. Pronto. Então, quer dizer, se ele pesquisar teu número como eleitor lá em Santa Catarina, já deu errado, não é? Porque você agora é eleitor da Paraíba. Da Paraíba, é verdade. Ele não pede identificação. Ele conversa com você apenas educadamente. Ele diz: o senhor tem um minutinho para me responder algumas perguntas sobre pesquisa? Aí você pode se prontificar sim ou não, correto? Mas ele não pergunta: o senhor tem título de eleitor? Qual a secção que o senhor vota? Quer dizer, não tem isso. Eu acho que devia ser exigido essas coisas, para não confundir tanto o eleitor, porque senão essas pesquisas, que não é pessoal, são pesquisas virtuais, elas ficam até um certo ponto, no meu modo de ver, um pouco meia complicada para se analisar. Porque o bom pesquisador, ele tem por obrigação pesquisar a idade, pesquisar completa, né, o grau de estudo, localidade onde a pessoa convive, tudo isso devia ser lei, não era para ser uma obrigação, devia ser uma lei mesmo. Se não tiver tudo isso na pesquisa, a pesquisa não irá para o ar, ou não terá registro. Mas quem somos nós para dar essa opinião? Eu queria que o senhor comentasse, gostaria do seu comentário sobre a eleição no Peru. Lógico que o resultado já sai, né, mas nesse momento, né, nós temos 651 votos de diferença de um candidato para outro. Ou seja, que disputa grande da esquerda e da direita no Peru. A Keiko, que é a filha do Fujimori, do Alberto Fujimori, que foi presidente do Peru por longo tempo, né? Essa é a terceira eleição que ela disputa, ela perdeu duas, agora ela está com 651 votos a título de hoje, segunda-feira, né, gente? Resultado já saiu. E uma diferença de 651 votos para a presidência, que é com Roberto Sanches. Que apertado esse negócio. E um eleitorado, o Peru, apenas o eleitorado é de 27 milhões de eleitores, cadastrado apto a votar, né? Como votaram, né? Mas me parece que lá tem um segundo turno, né? Sim, já é o segundo turno. Essa já é o segundo turno. Então já é a disputa final. Eu digo um aperto tão grande numa disputa de 651 votos, né? Para uma eleição de presidente da República. E veja como, nada, né? Como a pesquisa lá está dando errado, porque dava ela uma disparado, margem disparada. Ela tinha 65% antes do primeiro turno. Ela já aparecia com 65% e o outro candidato com apenas 30% e alguma coisa. Aí o resultado da eleição é completamente diferente. Por isso que o eleitorado deve ficar atento com relação à pesquisa. Pesquisa é um produto que eu costumo dizer, um produto de prateleira. Você vai comprar um produto na prateleira, você escolhe o arroz que tem uma marca melhor, o arroz que está mais inteiro. Você escolhe o produto que lhe agrada. Então é você que vai pagar, você que escolhe. Então a mesma coisa eu acho, na minha concepção, as pesquisas de hoje estão levando mais para esse campo. Eu encomendo a pesquisa, não sou obrigado a declarar que fui eu que paguei, mas eu exijo que seja pesquisado, por exemplo, em cidade A, cidade B, ou estado A, estado B, e não pesquisar aqueles demais estados ou município. Aí a pesquisa, é claro que eu direcionei a pesquisa para o meu resultado. Isso devia ser literalmente, aliás, não só proibido, devia ser crime.
quando não tivesse essas provas. Seu João, as duas câmeras, a Câmara Máxima, que é a senatória brasileira, né, que tem 81 senadores, e a Câmara dos Deputados, que tem 513 deputados, elas, uma decide uma coisa, depois passa para a aprovação do Senado. Né? A PEC do 6x1, 5x2, essa confusão ainda continua do Senado, e pelo jeito, Davi Alcolumbre só vai depois das eleições, isso, viu? Eu também acho que sim, só depois das eleições, mas essas PEC 6x1 eu acho difícil ser modificada. Porque o que é que significa hoje, já está em vigor 6x1? É 6 dias trabalhados, não, é 6, mas são 6 pessoas da esquerda recebendo Bolsa Família e não sei quem mais, sem trabalhar, e um de direita trabalhando para sustentar tudo isso. Então já existe essa 6x1 dessa forma. Eu acho que o Brasil precisa deixar o trabalhador e o empregador com liberdade de negociar horário, valores e etc, etc. Embora com um salário mínimo, você não pode pagar menos do que isso. Mas acima de sair, pode negociar com o seu trabalhador, vai depender da capacidade de mão de obra que aquele trabalhador tem. Porque o trabalhador bom, ninguém vai jogar fora. Aí limitar para o cara não trabalhar dia A, dia B, deixa o cara à vontade. Se ele não quer trabalhar, tudo bem, mas deixa o cara à vontade. Eu só posso trabalhar no sábado 2 horas. Pronto, contrata 2 horas. Eu só passo no domingo, eu não posso trabalhar. Tudo bem, contrata outro, de outra empresa, para preencher aquela lacuna. Mas obrigar as pessoas, não existe isso. Eu acho que o Brasil não vai crescer dessa forma. Mas são os caras que se dizem estudioso, experto, e vota pensando só no eleitor, em conquistar o voto, e não pensa no desenvolvimento do Brasil. Eu não sou contra a redução da carga horária, de maneira nenhuma. Eu sou contra pagar um salário irrisório como se paga no Brasil. É um dos países que paga o menor salário mínimo do mundo, é o Brasil. Até porque suas empresas hoje praticam, muitas empresas praticam a 5x2, né? No nosso caso, há muitos anos que a gente trabalha 5x2. Nós só trabalhando até a sexta às 16 horas, até 16 horas. Depois das 16 horas já pode todo mundo já vai para casa. Né? Só na segunda-feira. E já faz um bom tempo, né? E já faz muito tempo que a gente trabalha assim. E nunca caiu a produção. A produção se mantém com esse número de pessoas que a gente contrata para determinadas linhas de produção. Eu acho que o que está faltando no Brasil é circulação de receita. E a receita só circula se o trabalhador ganhar dinheiro. Porque o rico, o político, o rico, eles recebem o seu salário e aplicam. Ele não gasta o salário. Entendeu? Eu conheço deputado, por exemplo, que ele faz um lanche numa padaria, pega a nota fiscal e leva para a Câmara do Deputado pagar. Que não deveria ser assim, né? Já aconteceu até com uma senadora que ela tomou um sorvete e um picolé e pediu a nota fiscal para o Senado pagar. Então, quer dizer, esse povo não gasta. Quem gasta é o trabalhador. Quando recebe o seu salário, corre para a farmácia, para o supermercado, para a feira, vai comprar os artigos de primeira necessidade para se manter. A moeda circula na própria cidade. Então, deveria se ver isso, valorizar, deixar o empregado e o empregador livre para contratar as horas que precisa. Porque tem empresa que não precisa que o trabalhador trabalhe, por exemplo, no período da manhã. Mas ele pode contratar o trabalhador para trabalhar no período da tarde. E vice-versa. Tem empresa que não quer que o trabalhador trabalhe, vamos dizer, à tarde. Aí você contrata só as horas que você precisa na parte da tarde. Contanto que existe uma tabela de preço de hora que abaixo daquela tabela não pode se contratar, mas acima pode. Quer dizer, se uma hora é R$20, mas você é um bom profissional, eu lhe pago 25. Aí você já está livre para fazer o contrato da forma como você pretender. Eu acho que isso é que está faltando na Câmara do Deputado e também no Senado, deixar que todos os países desenvolvidos são com esse modelo de contratação, entendeu? Você chega, por exemplo, num país da Europa, como a Espanha, por exemplo, que eu tenho ido sempre lá, e entre o salário do médico e o salário do gari, é quase o mesmo valor. A mão de obra é valorizada, não existe essa diferença de salarial, como existe no Brasil. O Brasil tem um médico, por exemplo, que ganha em média R$50 mil por mês,
e um trabalhador do salário mínimo ganha 1.500, 1.600 É uma reais. disparidade É uma muito disparidade muito grande. Isso não tem circulação de moeda. Mas eu não sei onde é que está a cabeça desse pessoal que faz as leis, que não pesquisa pelo menos isso. Devia ter mais seriedade para poder tomar uma iniciativa como essa. O que o Brasil precisa é melhorar o salário do trabalhador. Isso é o que é necessário. O Brasil começa a crescer, a produção começa a crescer, os produtos têm mais circulação, desde que exista moeda na mão do trabalhador para poder ele ter condição de compra. Eu queria entrar com um assunto com o senhor, um assunto realmente de relevância das emissoras Rural e Cultura de Guarabira, né? Como o senhor mantém hoje duas emissoras de ponta no estado da Paraíba, com audiência, com credibilidade, com confiança, muitas vezes, ultrapassando fronteiras, como é o caso da Rural, da Cultura, que pegam muito bem pelo nosso Dion, pelo nosso dial, aquele ponteirinho ali, né? Agora mais digital, né? A Cultura no 94,5, a Rural no 95,5, né? Como é para o senhor manter duas emissoras onde nós temos no Brasil muitas notícias de que emissoras fecharam, emissoras estão parando, estão sendo agregadas, e aí? Olha, Fernando, tudo, não é só em emissora de rádio, mas tudo que você vai fazer, você tem que primeiro organizar a sua equipe. Tem que ser um trabalho de equipe, um trabalho que tem que se ter liberdade, a equipe tem que ter liberdade para executar o seu serviço, e você apenas acompanha. A equipe ela não pode ficar subordinada diretamente às tomadas de iniciativas somente com a autorização da chefia. Não. A nossa equipe tem liberdade de tomar decisões. Se porventura a decisão não acertar, a gente senta, conversa e corrige. Mas o trabalhador não pode ficar sem a liberdade de trabalhar, não. Ele tem que trabalhar de acordo com a sua capacidade e executar o serviço para que a empresa cresça. Por isso que as nossas empresas de comunicação, elas têm prioridade no mercado e graças a Deus até aqui está andando muito bem por conta do esforço conjunto da equipe que a gente administra. Muito bem. Eu quero agora entrar num outro assunto. Na última segunda-feira, nós estivemos acompanhando, né, foi uma visita da senhora prefeita e também o senhor agora como secretário de Guarabira, dos cursos na prática, ou seja, os pedreiros estão aprendendo na prática a construir. Me parece que são 10 casas, né, casas pequenininhas, evidentemente, que vão servir ali para o Parque da Estação. Queria que o senhor comentasse, na prática, o curso, ou seja, não sai de lá só na teoria. Olha, Fernando, nós já tínhamos visitado com a senhora prefeita, Léa, nós já tínhamos visitado o curso de pedreiro da parte da tarde, da turma da tarde. Sim, mas porque são duas turmas. São duas turmas. Isso. E nós devíamos uma visita, estava devendo essa visita da turma da noite. Então, convidamos a senhora prefeita e ela aceitou e foi muito bem, acompanhada também de outros secretários, inclusive com o Levi Ramos, que é um excelente secretário de comunicação, que esteve presente. E depois que nós fizemos essa visita, a prefeita Léa conversou com todas aquelas pessoas que estão fazendo o curso, muito empolgados, por sinal, muito satisfeitos, porque o Senai mandou um professor com um relacionamento excepcional, trata muito bem os alunos e todos muito satisfeitos. Então ficamos encantados com o tratamento do qual ele vem dando às pessoas. São 5 casinhas em miniaturas, porque além do curso didático que tem que ser, vai para a prática, para poder a pessoa saber como é que faz a base, qual é a dosagem do cimento, qual a coluna do ferro, que tipo do ferro tem que usar. Tudo isso é importante para que ele possa receber mais cedo ou mais tarde o seu certificado que participou do curso de pedreiro aqui na cidade de Guarabira, que é uma necessidade, não só em Guarabira, mas em toda a região. É muito grande, né? É muito grande. Região, né? E terminadas essas 2 turmas, tem mais 2 turmas que já está preenchidas as vagas. Acredito que em julho, quando concluir essas 2 turmas, nós já vamos iniciar mais 2 turmas de pedreiro aqui em Guarabira, que no total será de 80. Isso é uma parceria Senai, Instituto Alpargata e Prefeitura de Guarabira. Então, graças a Deus, nós temos coordenado isso aí com o Gils Cândido, que é o coordenador de curso na nossa secretaria, e estamos à disposição também para
aqueles que receberam o curso, se quiserem, podem abrir um MEI e prestar serviço à prefeitura, à instituição governamental ou não, e emitir sua nota fiscal e receber os seus dividendos. Talvez seja melhor do que trabalhar na diária. Muito bem, estamos com o nosso podcast Conversa Séria. E a gente continua com o nosso Conversa Séria de todas as segundas-feiras, aqui com João Rafael de Aguiar e a participação do Fernando Carvalho. Eu queria voltar aos cursos que o senhor também, junto com a senhora prefeita, visitou ali, né, o CRAS do Cordeiro, onde tem uma escola aberta também para o pessoal, né, que são os técnicos de computadores agora, né? Exatamente. Nós conseguimos com o Senai fazer essa parceria do curso de técnico de computação. É a professora Cleane Pereira que dá aula. Cleane Pereira, exatamente. É uma competente professora, já tive com ela várias vezes, e tanto na tarde quanto à noite tem também esse curso que está muito bem frequentado, os alunos muito interessados, e a gente ficou feliz porque a gente nota que a educação profissional ela é muito importante. Esse tem sido a nossa luta desde que assumi a secretaria e temos recebido o apoio total da prefeita Léa, e para que a gente possa conseguir esses cursos de capacitação, porque, Fernando e ouvintes, as cidades, a partir de 2032, as cidades e os municípios que não tiver mão de obra qualificada, com capacitação comprovada, vai ter difícil de atrair empresas e até de sustentar as empresas que já existem nos seus municípios. Porque antes o município atraía empresas, sustentava a empregabilidade daquelas empresas privadas, incentivando, dando incentivo fiscal, IPTU, ISS, etc. Hoje, a partir de 2032, já não pode mais, que é proibido dar incentivo. Então, qual é o incentivo que uma prefeitura pode dar a uma empresa, por exemplo, vir confeccionar tubo, aqueles tubos de concreto, né? Sim, sim. Se tiver mão de obra qualificada, porque o cara vem, faz uma pesquisa, tem mão de obra, abre as inscrições, aparece aí um monte de pessoas para trabalhar, e aí você vai ver que aquela empresa vai ter interesse, porque nenhuma empresa tem condição de abrir um negócio e treinar, ele não tem condição de capacitar o funcionário. Pode até aprender, o funcionário aprender aquela função, mas não tem a qualificação. Porque a qualificação não é só para a mão de obra, é também para o comportamento pessoal, como ele deve se comportar, o trabalhador deve se comportar perante os colegas. Porque um desentendimento numa empresa é muito horrível para a administração. Então, por isso que os cursos profissionais, principalmente administrados pelo Senai... Você vê que a prefeita está muito satisfeita com esses cursos, exatamente. Que é a preparação para o nosso mercado. Né? E que fica permanente por um bom tempo. E ela já disse que, pelo menos pedreiro, a prefeitura vai contratar o serviço de muitos, porque há uma necessidade também no serviço público de pedreiro. É uma mão de obra que é muito precária hoje em todos os municípios. Fernando, você esteve a semana passada, se eu não me engano foi na quarta-feira, né, visitando a zona rural de Guarabiras, mais precisamente na região do Carrasco. O que é que você pode transmitir para nós essa ida sua àquela localidade? Foi verificar a agricultura, foi conversar com agricultores? Como é que foi essa visita que você fez à zona rural? Se encontrou com a prefeita lá também, né? Sim, nos encontramos com a senhora prefeita, com o secretário de Agricultura, Marcelo Bandeira, né? E na região do Carrasco, 40 famílias, né, receberam rendas. E o detalhe, fomos lá e de perto, né, a nossa equipe observou que a plantação de milho, feijão, brotou. Ou seja, já temos milho para saborear. A prefeita, inclusive, deu entrevista falando sobre essa parceria, né? É um braço, inclusive eu perguntei à prefeita, não é só cuidar do centro, Guarabira, né, os prédios, mas ela estende o braço ao homem do campo. 40 famílias que receberam ali, em média, R$ 1.200 cada pessoa, cada família, né? E que foram produzir no campo, ou seja, é manter aquelas pessoas, seu João, no campo, onde se deixar, todo mundo vem para a cidade e a gente não tem, né, plantação, não temos alimentação no campo. Então eu achei muito importante, eu confesso que eu não sabia desse programa desenvolvido pela prefeitura através do secretário Marcelo, né, que é um secretário de Agricultura, que deu um dado, seu João, muito importante numa fala, né,
que gravou para o Agro, a Hora do Agro, aqui da nossa Rural de Guarabira, ele disse que está preocupado ainda, e não é falta, por exemplo, de interesse do governo. Ele falou a mim e ao Charles que está preocupado. Guarabira bate hoje, em média, por semana, 100 animais, 100 bovinos, vamos dizer assim, e que estão clandestinos. E que não é falta, por exemplo, de interesse da prefeitura em determinar que o abatedouro lá, que o senhor, inclusive no dia da assinatura de ordem, o senhor estava presente. E não sai essa papelada, esse documento, falta isso. Ele disse que é preocupante, mas que os governos se interessassem, e aí citando também o governo estadual, para ajudar a liberar o matadouro que nós não temos. Guarabira bate 100 bois semanalmente, ou seja, em um mês, média 400 animais clandestinos. Né? Quando ele diz clandestino, ele não sabe de onde vem. Não sabe de onde vem. Eu acho que o projeto foi muito bem feito, da recuperação do matadouro, foi preenchido com todas as solicitações feitas pelo meio ambiente, mas é necessário apresentar todos os projetos assinados por engenheiros credenciados na Secretaria do Meio Ambiente do Estado para poder ser liberado. Então, essa papelada, eu creio que está andando bem, porque Marcelo Bandeira é um dos secretários que tem um conhecimento importante nessa área. Ele conhece muito ele sabe o caminho das pedras, sabe o caminho das pedras, e eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde, há poucos dias, esse matadouro não estará servindo só a Guarabira, mas também a outras cidades circunvizinhas. Eu conversei com o prefeito da cidade de Cuitegi, o nosso amigo Guilherminho, e ele está torcendo que seja inaugurado essa reforma do matadouro de Guarabira o mais cedo possível, porque lá na cidade dele também foi interditado o matadouro, porque ela não tem condição de manter o matadouro. Tem que abater em matadouro de uma cidade maior, onde esteja literalmente legalizado. Um outro detalhe importante, segundo o secretário, diz que já está se preparando para o pessoal trabalhar tudo com aqueles EPI, com todo, de bota, de uniforme de açougueiro, né? Exatamente, e é obrigatório. É obrigatório, tem que preencher todos esses EPIs, porque luvas de metal, de aço, né? Porque é a saúde em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E tem que cuidar da saúde de quem adquire a carne para consumir, como também aqueles que estão manuseando a carne. Entendeu? Tudo isso tem que ser bem cuidado e bem fiscalizado. Mas o Marcelo Bandeira, ele tem um conhecimento extraordinário nesse ponto, e eu tenho certeza que em breve esse matadouro estará funcionando. Ok, Fernando, deu para entender claramente, mas eu gostaria de ouvir também um trecho da gravação que foi feita com o nosso amigo Marcelo Bandeira. Marcelo, um ponto muito preocupante seu, eu digo seu também, do governo municipal, é a questão do matadouro, do abatedouro, que são tantos documentos que você tem que preparar e você não chega a uma conclusão, não por você, mas tantos órgãos que parece que emperram, é isso? Não, é verdade, Fernando. A burocracia, a gente sabe que a intenção não é essa, mas trava, né? Trava as ações. Eu falei do problema que teve com o corte de terra, né? E no Matador também tivemos isso, né? Assim que a prefeita Léa assumiu o governo, ela sabia do problema, porque no governo passado, eu inclusive fui um dos que estava lá fechando a PB, exigindo do governo passado agilidade para reabrir o matadouro, né? E a primeira coisa, uma das primeiras ações da prefeita Léa foi fazer a licitação para fazer a reforma do matadouro. E houve essa burocracia, assim como no corte de terra, da empresa também para assumir aquela reforma. A empresa assumiu, começou, depois não teve musculatura suficiente para tocar até o final. Para você ter uma ideia, Fernando, nós assumimos a secretaria e o matadouro sequer tinha uma licença ambiental, né? E para tirar uma licença ambiental do matadouro, as exigências são muitas. E nós já ultrapassamos essa barreira, né? Nós já conseguimos a licença, nós estamos adequando as lagoas de decantação, que é outra exigência da SUDEMA, né? Nós já praticamente, a SUDEMA da última visita disse, olha, você ajeitando agora a lagoa, já pode dar o pontapé. E nós estamos fazendo as licitações, nós estamos fazendo 3 licitações. Nós estamos fazendo licitação para adquirir equipamentos, outra para alocar equipamentos e uma terceira com relação ao caminhão frigorífico para fazer o transporte da carne, né? Então nós estamos andando,
temos consciência que é demoroso, que é burocrático demais, mas a gente tem que ultrapassar essas exigências e tem que ser cumprida, infelizmente, né? Mas em abrindo, né, a gente tem certeza que vai ser outra vida, né? As ações agora vão ser diferentes, né? O que acontecia no passado, o pessoal tá lá sem camisa, sem bota, isso vai acabar, que é uma exigência da SUDEM, ou cumpre ou vai fechar novamente, coisa que a gente não quer, né? Então, a gente vai ter que atender tudo que pede a legislação, né? E nós estamos prestes a ultrapassar todas essas barreiras. Quer dizer, vontade, não é falta de vontade, nem da secretaria, nem do governo municipal. Documentação em cima de documentação, e me lembro que já faz um tempo que você esteve lá para fazer a assinatura da ordem de serviço, junto com a prefeita, acho que um ano passado, né? Verdade, e cada etapa tem que ser cumprido no cronograma. Por exemplo, você não poderia mexer na lagoa da decantação se você não tivesse a licença ambiental. Então a gente tinha que fazer primeiro aquilo para poder fazer as outras. Internamente o matadouro está uma beleza, está todo reformado, apesar de ter rescindido o contrato com a empresa que não teve, repito, musculatura suficiente para concluir, né? Mas a gente está tocando o barco, o rapaz já esteve lá para fazer a reforma do curral, a licitação está em andamento, a gente espera que uma empresa ganhe o mais rápido possível e que apresente a documentação necessária para a gente possa reabrir o mais rápido possível, que é interesse nosso. Essa questão do matadouro é uma questão de saúde pública, Fernando. A gente não tem noção, a gente está adquirindo uma carne, e eu disse isso nas minhas primeiras entrevistas, que Guarabira se mata por aproximadamente 100 animais por semana. E durante esse período não faltou carne no mercado. Ou seja, esses animais continuam sendo mortos, sendo que sem nenhuma fiscalização. A gente não sabe a procedência, não sabe se é um animal que tem a saúde adequada, né? Então, isso tudinho a gente fica preocupado, quer a agilidade, mas a gente é travado pela burocracia. Mas, repito, estamos avançando, estamos passando essas barreiras todinhas para que o mais rápido possível a gente possa resolver esse problema. Muito bem. E a gente chega ao final do nosso Conversa Séria, né, que está no ar pelas emissoras Rural e Cultura de Guarabira e pelo nosso N1 Notícias. João Rafael, até segunda-feira. Até segunda-feira, se Deus quiser, e eu vou trazer novidade na próxima segunda-feira. Estamos convidando um amigo que é da área de direito, ele tem diversas especialidades, e estou convidando exatamente para ele falar sobre as novas legislações que estão acontecendo na área da justiça. Um abraço.